Ninguém suspeitava que a pessoa que mais sabia de tudo era a que todos mal olhavam nos olhos. Lídia chegava antes do sol, o uniforme sempre impecável, as chaves tilintando baixinho no bolso do avental. Às 6h12 daquela terça-feira, a câmera do corredor captou uma sombra cruzando o escritório de Arthur. Horas depois, R$ 180 mil sumiram do cofre, e um bilhete apareceu sob a samambaia da sala. Algumas dívidas não têm preço. Helena. Helena, a patroa, leu o bilhete, empalideceu e por um instante pareceu mais assustada com aquelas palavras do que com o cofre vazio. Mas o que Lídia escondia? E por que Helena temia mais o bilhete do que o roubo? A família de Helena era exemplo no bairro. Arthur, advogado conhecido. Bianca, filha de 15 anos. Talento no violino. E uma casa que parecia capa de revista, cheirando a pão fresco e verniz. Lídia, discreta, abria as janelas, alinhava almofadas e, sobretudo, escutava. A caça falava, e Lídia traduzia. O clique duplo do cofre às 8h15 significava que Arthur havia conferido documentos. A tossida seca de Helena precedia quase sempre uma mentira. O arrastar da cadeira de Bianca anunciava um choro contido. A rotina tem sons, e os sons têm verdades. Na semana do sumiço, duas coisas quebraram a partitura de sempre. Primeiro, o relógio do corredor adiantou 7 minutos. Não foi um erro bobo, foi intenção. Depois, a janela do escritório, famosa pelo rangido que irritava Lídia, abriu sem fazer barulho. Alguém a lubrificara, alguém que conhecia a casa o suficiente para deixar tudo silencioso. Lídia anotou num caderno velho. Janela menos silenciosa. Relógio, -7. Rotas menos alteradas. Ela não comentou com ninguém. Ainda, Arthur disfarçou mal o nervosismo. Cancelou reuniões, fechou-se no escritório, e quando Lídia recolheu roupas no corredor, às 7h40, notou terra vermelha na barra da calça dele. Terra igual à do canteiro do fundo, onde só ela pisava para regar as azaleias. Por que o senhor esteve lá tão cedo? Lídia perguntou. Apenas em pensamento. Em voz alta, ela pediu licença, e passou o pano como se nada tivesse acontecido. Lídia não era só faxineira, era a cartógrafa do silêncio. Sabia de memórias que não foram ditas. E no fundo da bolsa, entre grampos e um sabonete pequeno, guardava seu maior segredo. Um crachá antigo de zeladora de hospital e a foto desbotada de um menino sorrindo, Rafael. 17 anos atrás, um erro de prontuário matou seu filho. O processo sumiu. O advogado da outra parte foi Arthur. A empresa do exame defeituoso tinha Helena como sócia minoritária. Desde então, Lídia colecionava migalhas de verdade. Migalhas que um dia se tornariam pão inteiro. Na manhã do bilhete, o vizinho Miguel varria a calçada com a paciência de sempre. A rua conhecia sua postura curvada, seu boné gasto, seu olhar que tudo via. Moça, disse ele, segurando o carrinho de folhas. Vi luz no escritório, às 5h55, e alguém mexendo na janela por fora. Cheiro de óleo de máquina. Não era cheiro de cozinha. Óleo em janela silenciosa, relógio adiantado. TR, SP, AS. Faltava a mão que a juntava. Helena leu o bilhete e não chamou a polícia. À noite, no quarto, sussurrou ao telefone. Eu pago, mas não apareça aqui. Lídia, do corredor. Ouviu apenas o tom de medo que não combinava com a mulher que comandava reuniões e derrubava propostas com um levantar de sobrancelhas. Dívida, the game, do marido, da empresa, ou dela própria. O medo, ali, tinha nome de homem, mas ninguém dizia. Bianca, ao passar por Lídia no corredor, murmurou. Mãe, ele não pode vir aqui. Quem era ele? O relógio, adiantado em 7 minutos, explicava uma coisa que poucos notariam. A sombra da câmera às 6h12 não pertencia ao tempo real. Moça, disse ele, segurando o carrinho de folhas. Vi luz no escritório às 5h55. E alguém mexendo na janela por fora. Cheiro de óleo de máquina. Não era cheiro de cozinha. Óleo, a janela silenciosa. Relógio adiantado. TR, SP, AS. Faltava a mão que as juntava. Helena leu o bilhete e não chamou a polícia. À noite, no quarto, sussurrou ao telefone. Eu pago, mas não apareça aqui. Lídia, do corredor. Ouviu apenas o tom de medo que não combinava com a mulher que comandava reuniões e derrubava propostas com um levantar de sobrancelhas. Dívida de quem? Do marido, da empresa ou
dela própria. O medo, ali, tinha nome de homem. Mas ninguém dizia. Bianca, ao passar por Lídia no corredor, murmurou: Mãe, ele não pode vir aqui. Quem era ele? O relógio, adiantado em 7 minutos, explicava uma coisa que poucos notariam. A sombra da câmera às 6:12 não pertencia ao tempo real. Ao deslocar o relógio, alguém quebrava a sincronização entre os arquivos do DVR e os logs do cofre, abrindo janelas falsas de tempo. A janela lubrificada era a rota sem rangido. A terra na calça. O vestígio de uma madrugada inquieta. Não era ladrão de ocasião. Era alguém com perfil técnico, com acesso, com método, com ensaio. No dia seguinte, Lídia encontrou Helena na cozinha, tentando beber café com mãos trêmulas. Dona Helena, posso falar? Arriscou Lídia, colocando a xícara sobre o pires com cuidado. Agora não. Veio? Frio? O corte? Seu relógio está 7 minutos adiantado, insistiu Lídia. E alguém lubrificou a janela. Se a senhora não chamar a polícia, eu chamo. Helena respirou, como quem engole um grito. Você não entende. Ele disse que se eu chamasse, ele levaria a Bianca. A palavra sequestrar não foi dita, mas pesou no ar como porta de cofre. Miguel trouxe outra peça no mesmo dia, quando Lídia saiu com o lixo. Trocaram a segurança da casa, 2 meses atrás, né? O técnico, aquele rapaz de barba rala, é amigo do seu Arthur. Anda pelo quarteirão todo, sabe mexer em tudo, até no aplicativo. Lídia respirou e sentiu, no fundo da língua, o gosto metálico das verdades que se aproximam. O técnico tinha habilidade. Arthur tinha motivação. Helena tinha medo. Bianca tinha um segredo que protegia em silêncio. Mas havia algo que ninguém sabia sobre Lídia. Quando instalaram um novo sistema de segurança, ela, com o mesmo cuidado com que tira a poeira de moldura, fizera cópias dos primeiros testes do DVR. Guardou os backups em um pendrive embrulhado em filme plástico, escondido no fundo falso do balde de água. A verdade gosta de lugares humildes. Na tarde do 3º dia, Lídia esperou Helena estar sozinha na sala. Posso mostrar uma coisa? Perguntou. Sem esperar resposta, ligou o pendrive à porta USB da TV. A tela ganhou granulação de segurança. Esse 6, E12 a sombra no corredor, tinha ombros mais largos que os de Lídia, e usava luvas de borracha azuis. Lídia usava luvas brancas, sempre. Às 6:22, uma mão surgiu pela janela, desligou a câmera por 23 segundos e a reativou. Às 6:38, Arthur entrou sozinho no escritório, abriu o cofre e permaneceu parado, olhando lá dentro por tempo demais para quem tinha acabado de ser roubado. Era o tempo de quem encena. Helena assistiu sem piscar, com os olhos brilhando de fúria e vergonha. Ele me usou, ela disse, num fio de voz. Lídia não respondeu. Apenas tirou do bolso da blusa o bilhete que encontrara de manhã. Outro, curto, que não mostrara a ninguém. Não chame a polícia. Você sabe por quê? A caligrafia não era de Helena. Não era de Lídia. O traço lembrava os papéis do escritório. Lembrava anotações de Arthur. Lídia lembrou do hospital, do corredor comprido com cheiro de álcool, do carimbo que nunca aparecia, do processo que sumia em gavetas. Lembrou de Arthur com outra gravata, outro relógio. A mesma voz tranquila que agora ecoava pela casa da patroa. Certas vozes nunca mudam. Só trocam de sala. Naquela noite, Helena não ligou para a polícia. Ligou para uma advogada criminalista que não tinha nenhum vínculo com o marido. Mandou Bianca dormir na casa de Miguel. A rua, de repente, ficou cúmplice. O boné gasto do vizinho virou escolta. Lídia, ao fechar as cortinas, olhou a sala uniforme, os livros alinhados por cor, a samambaia que escondia bilhetes, e sentiu algo parecido com alívio. Não era vingança, era alinhamento. Como quando o ponteiro do relógio volta para a hora certa depois de uma queda de energia. Arthur chegou tarde. O silêncio da casa não era o de sempre. Helena, sentada, o esperava com a TV pausada, no frame da sua própria imagem, parado diante do cofre, às 6:38. Quer me explicar? Ela perguntou, a voz firme de quem descobriu que sempre soube. Ele tentou sorrir, tentou culpar o técnico, tentou blefar com palavras difíceis. Lídia, ao fundo, permaneceu imóvel, invisível como convém aos indispensáveis. Inclinou, com um mindinho, a foto de família meio torta na estante. O gesto, mínimo,
endireitou um pedaço do mundo. Eu estava conferindo o dano, disse Arthur, para saber o tamanho do problema. O problema tem 7 minutos, respondeu Helena. E luvas azuis. As frases caíram na sala, como rochas num lago raso. Não havia por onde as palavras se esconderem. No dia seguinte, cedo, Lídia levou Bianca até o portão de Miguel. O velho abriu com um sorriso de quem entende que proteger é verbo antigo. Fica comigo hoje, minha filha. Tenho histórias de um tempo em que relógio era de corda, e se alguém adiantasse, a gente sentia no corpo. Bianca riu sem graça e entrou. Lídia voltou a casa com passos leves. Havia camas para fazer, roupa para passar e um último recado a deixar. Ela pegou papel e caneta. Sentou-se à mesa da cozinha e escreveu, com a letra pequena e caprichada. Algumas dívidas têm nome. Verdade. Dobrou o bilhete e o colocou sob a samambaia. Olhou para os próprios dedos. As unhas curtas, as pequenas manchas de produtos de limpeza que, com o tempo, desenham constelações nas mãos de quem carrega casas nas costas. Não sentiu raiva. Sentiu o peso do calendário. Quando saiu, a rua parecia outra. Não porque mudara, mas porque agora todos olhavam. Miguel, do outro lado, levantou o boné num cumprimento silencioso. Dentro da casa, Helena ligava. Falava baixo, combinava encontros com a advogada. Revisava contratos, fechava passagens, remexia o que um dia foi vida a dois. Arthur, em algum lugar, calculava pontes e fugas. O técnico, invisível de novo, talvez estivesse lubrificando outra janela num outro quarteirão. A cidade sempre terá janelas. O que muda é quem repara no rangido. Antes de atravessar o portão, Lídia parou no corredor do relógio. O ponteiro marcava, certeiro, 1 minuto, exato. Nenhum adiantado, nenhum atraso. A casa respirava no tempo certo. Ela ajeitou o avental, fechou o portão e caminhou sem pressa. Se alguém perguntasse, depois, por que a faxineira sabia de tudo, eu responderia sem teatralidade. Ela sempre esteve lá. Viu os lugares onde os olhos não param. Ouviu o som que sobra quando a gente se cala. Aprendeu o idioma das coisas. E guardou, em baldes, panos e pendrives, o que cada um preferia esquecer. Você, que me escuta agora, talvez esteja numa sala com um relógio na parede. Talvez a janela da sua casa tenha parado de ranger de repente. Talvez um objeto que sempre morou num canto tenha se movido 1 centímetro. E você não percebeu. Quantos segredos da sua casa só não foram descobertos porque ninguém ouviu o som do seu próprio relógio? 7 minutos. Adiantado? Naquela manhã seguinte, Helena saiu de cabelos presos. Olhar direto. Ene. O. Chorou. Assinou papéis, trocou fechaduras. Agradeceu a Lídia com um abraço que não pediu licença. Obrigada por ter visto o que eu não quis ver. Lídia respondeu, apenas com um aceno. Às vezes, a verdade precisa de menos palavras do que a mentira. E quando atravessou o portão pela última vez como funcionária daquela casa, Lídia não sentiu que saía menor. Saiu inteira, com um crachá antigo de hospital no bolso, e a foto de Rafael, o sorriso de menino mais vivo do que nunca. Ela dobrou a esquina e desapareceu como sempre, sem ser notada. Mas deixou atrás de si um relógio acertado, uma janela que voltaria a ranger e um bilhete sob a samambaia, dizendo que, no fim, certas dívidas têm nome. E que, quando a gente chama cada coisa pelo seu nome, a casa enfim aprende a falar e a gente aprende a escutar.